Em 22 de maio de 1925, nascia em Juiz de Fora um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Mário Helênio de Lery Santos. Mário Helênio completaria 100 anos esse ano. Nesse dia 22 de maio, nós vamos celebrar o centenário dele. E a melhor forma que eu vejo de celebrar isso é reproduzir e compartilhar com você o documentário que eu, ao lado de colegas professores e jornalistas da UFJF, fizemos sobre a vida dele, que gerou inclusive um livro que pode ser adquirido por qualquer pessoa e que conta a história de um dos mais jovens repórteres do Brasil, Mário Helênio, presente. Ele pedia para eu levar a notícia esportes no Colégio Bicalho, ou no Instituto Bicalho. Onde era a Aula Bicalho? A Aula Bicalho era em São Mateus, onde é hoje. Continua lá, né? Desativado, etc. Tal. Então eu ia levar sempre a notícia para o Fábio, porque o Adelino também tinha nessa ocasião o time Adelino, que posteriormente se transformou em Olímpico. O Fábio até tem uma história também a respeito para contar. E em vez de... O Fábio disse assim, em vez de você trazer, senta aí e faz a matéria. Então, nessa ocasião, realmente, é que eu me integrei ao Diário Mercantil. Em 1940, quando eu fiz 15 anos, o Renatinho assinou a minha carteira. Que nós ficávamos no Hotel Globo, ali na Avenida dos Andradas, do Rio de Janeiro. E houve uma ocasião em que telefonaram da redação do Globo, que eu estava lá no Globo querendo falar com o Herbert Moses, que eu queria dar uma entrevista ao Herbert Moses, porque o Herbert Moses é hoje o que é o estrangeiro de Ataíde na Associação Brasileira de Letras, né? Era o presidente eterno, um homem do maior conceito, a ABI, presidente da ABI, fez aquele bonito prédio, foi o Herbert Moses. Então, diz a tia Pachida, registrou isso, que eu saí do hotel, não falei com o papai, quando o papai me procurou, quer dizer, depois que o Globo avisou, porque o Globo era no Largo da Carioca, pertinho do Andrade, tem um menino aqui em cima da mesa aqui que quer falar com o Dr. Herbert Moses, então vocês vêm apanhar aqui. E nessa mesma ocasião, nós tivemos nesse congresso no Rio de Janeiro, nós fomos recebidos no Palácio do Catete, pelo presidente Getúlio Vargas, que o papai havia conhecido em 33, 34, por aí, e nós fomos nesse congresso, e eu me lembro perfeitamente que o Globo registrou a presença, dizendo que estava no Rio, o mais jovem jornalista do Brasil, uma fotografia que eu apareci ao lado do Getúlio Vargas. Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A viagem que vamos fazer juntos, a partir de agora, vai contar um pouco da história do homem que dedicou sua vida ao esporte. Não é por acaso a homenagem da cidade a Mário Helênio de Lery Santos no seu maior e mais significativo espaço esportivo. Para ajudar a gente a contar essa história, convidamos familiares, amigos e colegas de trabalho de Mário Helênio. Entram em campo agora alguns dos personagens que tiveram o privilégio de conviver com Mário Helênio. Mário Helênio de Lery Santos nasceu no dia 22 de maio de 1925 em Juiz de Fora. Foi o primeiro filho do casal Jarbas de Lery Santos e Dalila Brito de Lery Santos. Em 1956, Mário se casou com Aparecida Cursi. O filho, Mário Augusto, nasceu um ano depois. Eu vou falar sobre ele, irmão. Nós dois éramos só nós dois, né? Um casal de filhos. Nunca tivemos um arranhão, uma briga com, né? Nada. Nunca, nunca, nunca. Sempre fomos aquela mansidão em casa. O Mário Helênio, para mim, era uma criatura sem defeitos. Até meu pai falava, e esse moço que eu te tapeando aqui, antigamente era diferente, né? E quando custa vir aqui,
Aí quando ele ia, ele falou, e hoje teve um programa bom, tive uma reportagem boa para fazer. E ele não importava não, deixava para lá e continuou casando, chegava em casa 3 horas, 4 horas. E acostumei, nunca brigamos. Finais de semana, né? Geralmente tinha transmissão, né? Na época, né, em que eu convivi mais com ele, né, você aos domingos tinha os jogos de futebol, né, década de 60, 70, né, muitas vezes sábado à noite jogos de vôlei, né, mesmo durante a semana tinha campeonato de futebol de salão, né, como ele sempre estava envolvido em alguma coisa, né, o presidente da liga de vôlei, o presidente da liga de futebol de salão, nesses eventos eu sempre estava com ele. Então, ele herdou de papai a facilidade em escrever, né? Em falar também, discursar, muito improviso, né? Porque naquela época eu usava muito improviso, né? A princípio foi difícil, porque de rádio eu só tinha a experiência em alguns programas esportivos que o Céu Azul fazia para a Rádio Tiradentes São João Nepomuceno, cujo operador era nada mais nada menos do que o nosso Cláudio Temponi. Era um estúdio ali perto do Fazão Dourado, né, o que seria o restaurante Fazão Dourado. Eram as transmissões para São João Nepomuceno, a Rádio Tiradentes, Dr. Gilberto, né, de Andrade. Até que em 1948, aqui em Juiz de Fora, houve um jogo internacional, em maio de 48, a seleção da cidade contra o Southampton da Inglaterra. O Céu Azul era o locutor e me fez um convite para ser o comentarista dessa partida. Numa época em que ainda há dias, na TV Educativa, o Luiz Mendes lembrou, as rádios tinham locutor esportivo, mas não tinha comentarista. No intervalo do primeiro e segundo tempo, ia para o estúdio para tocar música. Então o negócio de comentarista, né, a figura do comentarista não era muito conhecida em rádio. Então a minha experiência de rádio começou justamente com a Tiradentes em 48. Mas aí veio a Industrial em 49. E foi a fase de ouro da radiofonia de Juiz de Fora. E em 1950, porque o Olavo Bastos Freire, não é isso? Ele foi o verdadeiro pioneiro da televisão. Era uma imagem na caixinha de fósforo, o tamanho da caixinha de fósforo, na Casa Pernambucana ou na Casa do Rádio, não é isso? No Clube de Fora, onde é que ficava? Na Casa do Rádio. Casa do Rádio, não é isso? Ele transmitiu o jogo para a Casa do Rádio e depois do Clube de Fora para a Casa do Rádio. Exato, Mas depois transmitiu do Tupi para a Rua Alfio. Foi o Tupi Bangu. Ali para a vitrine da Telefônica. Nesse dia é que aconteceu esse fato, que estava em Juiz de Fora, foi um jogo, se não me engano, Tupi Bangu. Quem veio foi o Antônio Cordeiro, que era um grande amigo nosso aqui. E o Antônio Cordeiro, depois do jogo, telefonou para o Heron Domingues e pediu que pessoalmente ele desse a notícia de que Juiz de Fora tinha tido, né, tinha transmitido o primeiro jogo pela televisão na América do Sul. Mas eu fiquei tão entusiasmado que eu, terminado o primeiro tempo, depois que eu falei, eu peguei o primeiro bonde que tinha, bonde Tapera, desci aqui no parque, vim para ver a imagem do jogo. Quer dizer, foi uma coisa sensacional. O Rubinho lembrou bem. O advento da televisão é esse jogo transmitido pela televisão. E ele chegou também a transmitir uma vez o programa Serpentinas Coloridas. O Mário era um jornalista 24 horas, né? Ele estava atento, ele fazia anotações, aquelas anotações em minúsculos pedaços mínimos de papel. Ele fazia suas anotações, pegava um jornal, fazia alguma anotação. Aquilo tudo era uma maneira dele ter ali fontes de informações para as suas matérias, né? Essa característica dele de digitar, na época, datilografar, né, com os 2 dedos, mas uma rapidez incrível, e ao mesmo tempo conversando e redigindo, que ele tinha uma facilidade para o texto, especialmente na área esportiva. Você ia às 2 horas da manhã no Diário Associado, que hoje eu acho que é onde que é o Ministério do Trabalho, ele estava lá, e enquanto o jornal não fechava, não sei qual tempo certo, ele não saía. E ele só fazia a parte de esporte. Ele escrevia no Diário Mercantil, que não era mais eletizado, que era mais por assinatura, e o Diário da Tarde, ele tinha 2 folhas no Diário da Tarde. Ele chegava na redação, a primeira coisa que ele fazia era percorrer todas as mesas.
levantava um papel, eram laudas na época, não era computador, era máquina de escrever, ele olhava uma lauda de um, passava para outra mesa, a redação vazia praticamente, que era noite, né? Aí olhava um, olhava outro, olhava e notava um papel, percorria as mesas todas. Depois ele colocava o papel na Hamilton, na máquina de escrever, colocava lá e começava e resmungando. E ele escrevia falando em voz alta. Ele chega assim: treinando hoje no Poço Rico, o Tupinambás, os titulares do Tupinambás golearam os reservas por 5-0. Ele falava e ao mesmo tempo que falava, ele ia batendo. Uma rapidez danada com os 2 dedos. Ele ia falando e ia batendo. E de repente ele parava, quando você olhava para ele estava dormindo. Ele dava uma dormidinha, assim, de uns 10 minutos, aí de repente levava aquele susto e... Mas no segundo tempo os reservas reagiam, ele retomava o raciocínio e continuava. Era uma figura muito curiosa. Essa era a figura do Mário Helênio que me chamava muita atenção na redação. Uma figura singela, simpática e gostosa de conviver. Ele tinha um programa carnaval de músicas na rádio, o outro de carnaval, Serpentinas Coloridas, né? Parece que Silvio César começou a cantar num dos programas daqui. Ele foi também, acho que editor de polícia, né? Me lembro de algumas vezes ir até a delegacia, né? Lá na Batista de Oliveira com ele. Hoje em dia tudo tem internet, né? Para tudo a gente tem acesso à informação de uma forma super tranquila. E o tio Mário, para fazer uma resenha, para fazer o programa, para fazer o jornal e para dar os resultados de todos os jogos, ele ficava naquele birô da casa dele, né? Naquele escritório, com 495 radinhos. Pequenos, grandes, maiorzinhos e televisõezinhas, cada um sintonizado numa faixa diferente, acompanhando um jogo diferente, e a orientação que a mamãe dava era: chega na porta, fala oi e sai fora, porque não pode atrapalhar o seu tio. O Mário falava de torneio de buraco, do que precisasse, o Mário Helênio falava, dava destaque, dava importância. A gente tem várias passagens com relação a isso. Então ele era uma pessoa que ele vivia. O pouco tempo que ele dormia, né, ele devia sonhar com alguma coisa de esporte que ele tinha que fazer, que ele tinha que ajudar. Ele encontrava com alguém no calçadão: ó, Mário, o jogo tal, ele anotava num pedaço de papelzinho e virava do outro lado do papel assim, anotava o outro lado, encontrava com o outro, então ele fazia o giro da bola assim: bem, amigos, estamos aqui com fulano de tal, o jogo tal, acontece logo mais, ia virando. E isso tocava um programa inteiro como se estivesse falando de improviso. E estava falando de improviso como se tivesse um roteiro pela frente. O roteiro era ele mesmo. Eu fui muito tempo chefe de delegação de regime. Então saía para viajar, ele: Quaresminha, não esquece de me ligar. Ô Mário, mas tem jogo que acaba 3 horas da madrugada. Não importa. Você liga e a cobrar. Todo mundo ligava para ele a cobrar, de onde estivesse, para dar os resultados. Aí quando era um resultado desfavorável, que era ruim, ele fazia assim mesmo, não sei se eu consigo imitar. Que coisa, hein? É mesmo? Nós vamos ter que resolver isso aí. Mano, mas como é que foi o jogo? Foi assim, ó, levamos uma lavada e tal. Aí ele dava um jeitinho de dar notícia, mas... Para que isso? Era porque ele não era em detrimento, era para não desmotivar ninguém. Ele nunca dava uma notícia para desmotivar alguma modalidade, alguma delegação. Ele acompanhava diuturnamente, 24 horas, todos os dias do ano, o Mário acompanhava. Ele não gostava muito de comentar jogo em cabine. O Mário era um comentarista peculiar. Ele comentava melhor o jogo do que aqueles que estavam no estádio sem ver. Ele acompanhava as narrações, ele lia os jornais, ele ouvia as pessoas falando. No dia seguinte você ouvia o Mário comentando: mas Mário, que hora o Mário estava lá? E ele comentava muito melhor do que as pessoas que estavam lá, como se tivesse acompanhado o jogo nos bastidores, nem na arquibancada, como se estivesse na porta do túnel ali acompanhando o jogo. Ele comentava. Então, poucas vezes eu tive com ele na cabine, mas
Nas poucas vezes foi por aula. Falando hoje parece até simples, um programa de 30 minutos de rádio em que se focalizam vários esportes. Mas se você jogar isso lá para até o ano que ele nos deixou, que foi em 1995, então realmente era um programa que já marcava uma época, já mostrava pra gente, principalmente para aquele empolgado com futebol, que não era só futebol. E um exemplo que a gente pode dar, né, que a gente às vezes pode falar, mas que importância que tem ele falar que a escolinha do SESI ganhou do Tupinambás? Quando ele começou a acompanhar do nada a carreira do Giovanni, por ser uma pessoa conhecida, de familiares próximos a ele, tá lá o Giovanni, dava a escalação daquele infanto juvenil do Bom Pastor, Giovanni Gavi, papapá, tudo. E daí, né? O que nós temos com isso? Daqui a pouco o Giovanni Gavi está no teste do Banespa, daqui a pouco o Giovanni começa a ir para as seleções de base, e de repente está aí o Giovanni campeão olímpico em 92, depois bicampeão. É um pequeno exemplo, né, dessas escalações, coisas que a gente não tem muito hoje. E uma das primeiras coisas que o Mário me falou, uma das primeiras, Nelson, não permita que alguém venha aqui bater na sua porta e pedir direito de resposta. Isso é a pior coisa para o jornalista, para o radialista. Isso, muitas das pessoas que não conseguiram se manter na profissão, sobreviver, ter credibilidade, foi por causa disso. Pelo fato da ansiedade, querer dar uma notícia que não existia, dar um fato que não é verdade. E ele me falou isso e eu nunca mais esqueci. Eu uso isso até hoje. Aliás, eu uso o nome do Mário assim quase que diariamente. Para cada coisa. Ah, o Mário, ou ele falava isso, ou ele dizia isso, a gente tem sempre uma lembrança. Na rádio, quando eu cheguei em 88, o Mário Helênio ainda era uma barreira para todos nós, até mesmo para o Márcio. O Mário, ele não deixava ninguém participar do programa dele. Ele até aceitava que a gente deixasse informações para ele, mas ele era o titular do programa, os 30 minutos do Giro da Bola eram todos dele. Ele tinha um carinho, ele gostava de divulgar, ele fazia coisa com amor, né? Com um carinho todo especial. Isso é marcante, as pessoas que fazem as coisas com muito amor, com muito carinho, realmente tem um destaque especial, né? Ele chegava de vez em quando na minha mesa como diagramador e olhava assim, aí quando tinha publicidade na página de esportes, ele reclamava muito, porque ele falava assim, hoje roubaram nosso espaço, tentava assim, mas você não consegue tirar essa publicidade daqui para colocar em outro lugar? E às vezes era uma publicidade determinada, né, para a página de esportes. Mas o Mário tinha algumas características muito interessantes. Primeiro, eu diria que o ecletismo dele, né? O fato de ser um cara que entendia de todos os esportes, falava de todos os esportes, entendia de todos os esportes. Ele era precoce, né? Foi precoce como jornalista e foi precoce também nessa visão do que hoje é o exigido de um profissional de jornalismo esportivo, que é um profissional que conheça de todas as áreas, que procure estudar todos os esportes. Então, eu acho que ele era isso. O Mário era uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E ele falava na rádio, né, no programa dele, na PRB3, me parece, era 11h30 da manhã, e o pessoal do entorno de Juiz de Fora, desses bairros mais distantes, dos distritos, eles ouviam rádio. Naquela época a televisão era coisa assim rara, era coisa para poucas pessoas, né? Então o Mário Helênio era extremamente ouvido. Quando ele aparecia, que a gente tinha às vezes um congresso para poder programar, ele aparecia no auditório, ele era ovacionado pelo pessoal, era cercado, era cerceado pelo pessoal. Querido, né? Que queria conversar com ele, queria trocar ideia, muito querido. Ele, como tinha uma sensibilidade tamanha, em qualquer situação dessa que mexesse com o esporte, ia no coração dele e na cabeça dele. Na década de 40, o Tupinambás empreendeu uma campanha que acabou sensibilizando toda a cidade. A campanha para a construção do seu estádio. Houve então o lançamento dos quinhões e o papai teve uma participação, sem dúvida, destacada nessa campanha, porque como homem de imprensa, ele passou a divulgar muito esse plano. Ao mesmo tempo
que, eleito depois deputado federal, em 45, ele nunca deixou de emprestar o seu apoio às realizações do nosso Tupinambás. Papai era do Tupinambás, né? Um dos fundadores do Tupinambás. E desde pequeno ele, né, frequentava os jogos de futebol do Tupinambás. Tupinambás e Olímpicos, predileto dele. Nossa Senhora! Olímpico e Tupinambás, era uma coisa. O Olímpico ele sempre ajudava quando precisava, alguma coisa ele dava. Muito, muito, muito. E gostava do Tupinambás também. Ele era uma pessoa que, apesar de ser baeta, né, ele tinha um carisma com todos os clubes de fora. Inclusive o Tupinambás, que seria dele. O esporte, o próprio Tupi, né? Volante na época do volante, que foi campeão de 49, né? É olímpico, na época era olímpico também, era esporte dele, né? Ele me contava histórias maravilhosas sobre Baeta. Eu me transformei em baeta, em Tupinambás, e sou até hoje baeta e vascaíno por causa do meu avô. E meu avô me levava para assistir torneios, tinha torneios nisso no campeonato, meu avô levava para esses jogos do Tupinambás, lá no Poço Rico, e era um negócio fascinante. E eu falava isso com ele falava assim, mas aí citava nome de jogadores, contava histórias detalhadas de jogadores, ele citava sempre, acho que era Sapucaia, tinha um jogador chamado Sapucaia do Tupinambás, ele sempre citava esse cara como um grande jogador, como um grande atleta, e eu nunca me esqueci disso. E o Mário Helênio sempre foi um baeta veemente, né? Sempre torceu muito pelo Tupinambás, como torceu muito pelo Olímpico também. E eu sempre estive em lados contrários, mas nunca isso foi motivo de nenhum tipo de desavença entre nós. Tinha um amor pelo Olímpico, tinha uma turma do Olímpico Atlético Clube ali que sustentava o Olímpico naquela oportunidade. E ele era um deles, ele era apaixonado pelo Olímpico. Nós ficamos no Olímpico, eu fui técnico na época, ele foi diretor. Não recebíamos nada, não eram remunerados, trabalhávamos de graça, colocando às vezes até o dinheiro no nosso bolso. E em 1980 foi o último ano do Olímpico. Das 6 categorias que nós disputamos, infantil, juvenil e adulto, masculino e feminino, nós ganhamos 3. E foi o ano de eleição no Olímpico. Aí a oposição ganhou a eleição e acabou com o vôlei do Olímpico. Tínhamos Humberto, o Mário, o Lagrange, o Pedro Edson, aquela turma teve algum atrito com a diretoria e eles saíram do Olímpico. E o Olímpico nunca mais teve uma equipe de vôlei ou de qualquer esporte especializado. Realmente era um apaixonado pelo Flamengo, né? Sempre defendeu e sempre tinha algum argumento, né, quando o Flamengo perdia e tal, né, sempre tinha que ele arrumava alguma coisa para contrapor, né. Desde que eu conheci ele era apaixonado pelo Flamengo. Eu não era não, eu até assim simpatizava mais pelo Fluminense, mas não torcia não. Mas como eu casei com um flamenguista, eu falei, então vou torcer pro Flamengo. Aí comecei a torcer pro Flamengo. A gente ficava esperando qual desculpa que ele daria para a derrota do Flamengo, que ele não dava o bom dia. Ele primeiro falava, olha, isso foi isso assim, nós estamos preocupados com a Libertadores, o Zico não teve bem, então, assim, tipo assim, não me amola não, que desse assunto eu não falo mais. E a gente aprendeu a respeitar, porque sabia que ele era muito apaixonado e que não gostava de brincadeira com isso. Então a gente mantia um certo respeito em relação a isso. O único flamenguista que eu respeitava, que eu não gozava, que eu não brincava, era o Mário Helênio. Ele tinha outras coisas também fantásticas, por exemplo, falando em Fantástico, tinha um Fantástico nos domingos, então passava os gols da rodada. Então ele ficava lá na redação, aí de repente um zagueiro, por exemplo, cometia um erro, ele falou, tá na folha do adversário, entendeu? Todo gol, entendeu, que o zagueiro facilitava, ele falava isso. Mas essa questão de Flamengo ou de outros clubes, entendeu, ele sempre manteve essa distância profissional. Rádio Solar, música, notícia, esporte.
No giro da bola, pega, chuta, dá um show. No giro da bola, o esporte amador, o dia a dia do seu clube. No giro da bola, é gol! Começa agora mais um destaque esportivo no Giro da Bola. O esporte amador, o dia a dia do seu clube, as mais importantes notícias, entrevistas, o futebol amador. No Giro da Bola. E vem aí mais um dos campeões da bola da Solar. Chegava às 10 horas, os papelzinhos dele todo cortadinho direitinho. Anunciava tudo quando é esporte. Até a curso de distância, com o ditado, ele falava. O que ele me pedia, que eu ficasse ouvindo uma rádio do Rio de Janeiro, na época a Rádio Continental, que dava muitas notícias esportivas e tinha um programa muito bom na hora do almoço, ele pedia que eu ouvisse a Rádio Continental para poder anotar o que estava acontecendo, para que depois eu redigisse o noticiário para o programa esportivo da PRB3 à noite. O programa ele só que fazia, nem deixar ninguém falar. Aí os meninos começaram a dar um flechinho pequenininho para ele, de coisa. Aí já era aqui em 1980 e tantos, quase 1990. E os meninos, entendeu? Começou a falar no programa. O programa era só dele, aí falava tudo. Quem veio brigar era atrasar o programa, tinha que entrar 11h30. Se até 11h29 não estivesse terminando o programa, nossa, ele ficava apavorado, corria para lá, ia para cá, põe um papel na mesa, encostava no pé do pessoal do locutor que estava na hora, para ver se estava na hora dele entrar. Aquele papelzinho todo dobrado em um monte de pedaços, e quando ele ia falando, ia mexendo naquele papel. Quando ele perdia, não sabia onde estava, ele falava assim: e ontem na bocha, num jogo muito disputado, aí você já percebia, quem conhecia ele, que ele estava procurando aonde ele tinha anotado o resultado. Canetas coloridas, algumas anotações em vermelho, outras em azul, outras em preto, outras em verde. Lembra daquela caneta? Não é do meu tempo, eu já ouvi falar que tinha 4 cores. Meu pai tinha por hábito não fazer publicidade. Ele dizia que a publicidade era o nosso preço. Mas aí eu resolvi fazer. Aí o meu pai viu o resultado e falou: agora nós não podemos deixar de fazer essa publicidade não, que ela é importante, porque ele viu o resultado. E nós patrocinamos, ele tinha um programa esportivo às 11h30 na rádio, que ele chamava No Giro da Bola. Durante 30 anos nós patrocinamos o programa dele. E o Mário fazia com que a gente ficasse amigo. Quando eu passei a conviver com ele no trabalho, aí então é que não tem jeito. Aí se eu for contar história para você aqui do Mário Helênio, nós vamos ficar aqui 2 dias contando história, até com pouco tempo que eu convivi com ele. Eu diria que se o Mário Helênio fosse vivo até hoje, o esporte da cidade estava muito, muito mais desenvolvido. O Mário tinha a visão perfeita, e ele passou muito isso para mim, de que era mais importante divulgar as coisas da cidade do que do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, não que ele não divulgasse, mas a prioridade era o esporte daqui. A melhor faculdade foi a escola Mário Helênio, a faculdade Mário Helênio, que nos ensinou principalmente esse carinho, esse bairrismo pelo esporte local, pelas coisas da cidade. E foi um momento de extrema tristeza para todos nós que estávamos na redação naquela terça-feira, 29 de novembro de 1983, quer dizer, portanto, vamos completar agora 30 anos do fechamento do Diário Mercantil, porque ali havia um convívio de redação muito interessante, não era só o trabalho do dia a dia, mas as pessoas se tornaram grandes amigos. E aquele momento para o Mário, que era um jornalista experiente, com uma vivência muito grande, imagino que para ele deve ter sido um sofrimento maior. Ele e a turma antiga, Jorge Cury, né, ficaram realmente, quer dizer, devem ter se sentido traídos, né, porque só ficaram sabendo no dia, né, parece que o fechamento ninguém disse para as pessoas que trabalhavam lá, né. Todos vieram com fotonito pronto, entendeu?
E chegaram e puseram na paginação do Diário Mercantil, fechando o jornal. Ele foi um empreendedor, né? Lá pela, acho que 1960, 62, 63, né? Ele promoveu o Campeonato Brasileiro de Vôlei aqui, né? Trouxe seleções do Japão, que na época apresentavam um vôlei revolucionário, né? Os jogos de estímulo, né, que ele promoveu, Copa Arizona. Então, essas promoções todas, numa época em que não havia o apelo comercial, né, ou seja, a pessoa promovia por promover, por prazer, né, essa parte, com o decorrer do tempo, ela ficou meio esquecida, né? Sobrepôs mais a questão do jornalista, do radialista, né? Mário foi dirigente, ele era aquele dirigente que fazia as coisas e apesar dele ser o papa da divulgação, né? De falar do trabalho dos outros, de mostrar as coisas dos outros, só mostrava as coisas boas, ele não aparecia, não gostava de aparecer. Eu me lembro que quando nós íamos inaugurar o Cesporte, né, e o Mário, nunca vi uma pessoa vibrar tanto com aquilo, nós saímos aqui de Juiz de Fora, eu e ele, e fomos até o CND, Conselho Nacional de Desportos, com o general César Montanha, era o seu presidente. Nós descemos, que eu entrei no prédio do CND, eu não sabia, o Mário, vamos de elevador, não vamos de escada. Cada andar que a gente chegava, parecia que eu estava numa assembleia, num congresso, todo mundo de terno. Todo mundo, ô Mário, ô Mário, ô Mário, ô Mário, ô Mário, todo mundo, Mário, Mário, Mário. Eu falei, irmão, Márcio, você conhece gente? Eu não imaginei que fosse tanto assim. Não, que isso, Quaresminha? A hora que nós chegamos para ser atendido pelo general, falei, agora não, vamos ver, né? O general veio, abriu a porta, entramos, sentamos, a gente parecia que a gente estava na sala da casa da gente. O que você precisa? Era assim. Foi muito bom trabalhar com o Mário lá na prefeitura e ele foi realmente um comunicador. Essa festa de inauguração do Cesporte, ele visitou todas as cidades próximas, porque o Melo fez questão que todas essas cidades próximas viessem participar de algum modo da inauguração do Cesporte. Mário no Panathon, ele foi assim uma pessoa que vestiu também a camisa do Panathon, vamos assim, né? A gente passou um bom tempo juntos. Primeiro na presidência do Arides Braga, saudoso, depois veio o Mário Helênio, né? Depois de Mário veio eu. A gente teve assim um bom tempo de convivência com pessoas que militavam, né, com o desporto de Juiz de Fora. E Mário sempre muito empolgado, sempre muito presente. O Panathon de Juiz de Fora, né, se você considerar quem é o pai é o Mário, né? Não foi o primeiro presidente, mas é o Mário, porque o Mário que conheceu esse movimento, né, em São Paulo, que viu nesse movimento uma possibilidade de exaltar o esporte de Juiz de Fora. Eu estou no Panathon por causa dele. E muitos companheiros ainda vivem e convivem no Panathon, lembrando sempre do Mário. Uma proposta, ele me chamava de tia. Ô tia, vamos contratar o Mário Helênio. O Mário Helênio vai dar uma ajuda muito grande para a gente aqui, porque o Mário Helênio, além de conhecer muito o esporte, o Mário Helênio tinha uma facilidade muito grande de contato. Todos os prefeitos, a começar pelo Melo, convidavam o Mário para fazer parte da administração. Como que ele vai fazer parte? Ele fazia parte. Só dele fazer parte já acabou. Ele nunca quis se desvincular daqui, né? Sempre quis ficar em Juiz de Fora e trabalhar aqui, atuar aqui, né? Nunca quis sair daqui, né? E acho que realmente foi uma boa escolha essa que ele fez. Tudo que ele podia fazer de bom ali no esporte para a cidade, ele fazia, né? Gostava demais da cidade. A paixão dele pela cidade
é uma coisa assim, impressionante, não só para a cidade, como pelos clubes da cidade, pelo esporte, né, na cidade, entendeu? Ele sempre demonstrou esse carinho. É uma coisa que estava dentro dele mesmo, e disso ele não abria mão. Naquele momento que eu recebi a notícia com muita tristeza, eu imaginei o seguinte: vou fazer uma nota amanhã, que a maior homenagem que a cidade poderia prestar ao grande Mário Helênio de Ileri Santos seria com um nome ao estádio, por um espaço esportivo por quem ele tanto divulgou, ele foi um dos maiores incentivadores que a cidade tivesse esse templo do futebol. Mas o César Romero soltou uma nota na coluna social dele e eu peguei aquela ideia do César Romero, entendeu? Então eu fiz um projeto de lei propondo que o nome do estádio passasse a se chamar Radialista Mário Helênio. Deveria ser feito no estádio, talvez, lá, uma sala, um museu, uma coisa com aquelas peças que ele tem lá. Porque ele tem a bola de ouro, né? Mas em termos de reconhecimento, acho que não poderia ter um reconhecimento maior do que esse. Que foi uma atitude merecidíssima, dar um nome do estádio regional a um homem que realmente se dedicava ao esporte. Ele dedicou a vida dele praticamente, né, ao esporte. Ele fazia os programas esportivos, estava em todos os acontecimentos esportivos que tinha na cidade e vibrava com os fatos, né, de forma que foi uma maneira justa, merecida, de homenagear quem sempre fez por merecer. Não tinha, sinceramente, nós tivemos muito desportista aqui em Juiz de Fora, mas igual o Mário não tinha, não. O Mário merecia esse nome. Ninguém melhor do que ele para ter sido batizado esse estádio. Primeiro porque ele sempre acreditou nisso, ele sempre apostou e gostaria muito de ter vivido esses momentos que a gente tem vivido, de alguns jogos importantes, de ver que o estádio se tornou uma realidade, que foi um sonho de tantos de nós que vimos fracassar o projeto do Jockey, o projeto do Borboleta, uma série de projetos que fracassaram e que o Mário acompanhava, acreditava e depois se frustrava. Então, a materialização desse estádio era um sonho dele, eu acho que foi justo. Eu acho que foi uma forma muito importante de não deixar que o Mário Helênio seja esquecido no setor de esportes. Quando você vê um jogo que vem, por exemplo, um Flamengo jogar aqui, o Vasco veio jogar aqui, você vê as rádios do Brasil inteira falando, nós estamos falando diretamente do estádio Radialista Mário Helênio. Então, o nome do Mário Helênio está sendo sempre repisado, sempre divulgado em função dessa homenagem ao estádio. Na música não é muito difícil não, ele é Ataúfo Alves, né? Eu gostava muito do Ataúfo e do Nelson Cavaquinho. Já na época de Zico, acho que ele gostava muito e achava a postura, a conduta, né? Eu fiquei conhecido e até hoje, eu prefiro até que o Fábio fale como é que eu sou conhecido. Fala como é que o Tesourinha. Porque eu chegava na redação e pedia a tesoura, cadê a tesourinha, cadê a tesourinha? Então recortava os jornais do dia. Então quando o pessoal já chegava para trabalhar, eu mostrava o meu jornal, quer dizer, eu cortava os jornais e já colava e já então apresentava o meu jornal. Tesourinha e Gillette Press, entendeu? Tudo pedacinho pequenininho, tinha uma folha de papel, uns quadradinhos marcados e falava tudo quanto é jogo. Em meia hora e falava, tinha um comercial, 2 comerciais que entraram no programa, fora, vou falar direto, se pudesse falar meia hora direto, dando os resultados todinho. A caravana era formada pelo Nelson Júnior, pelo Ricardo, pelo Mário Helênio. Eu também eventualmente apresentava as informações do esporte ou outro repórter, e a gente vinha subindo o calçadão. Era inevitável a invasão à banca de jornais, onde o Mário Helênio, muito conhecido, folheava tranquilamente os jornais da banca sem ser importunado ou quase. E tinha parada num café, que mais tarde evoluiu para uma coalhada, né, na hora do almoço,
uma coisa bem leve antes do almoço, uma coalhada com açúcar, e acabou ficando meio que um ritual. A gente saía, a gente tomava coalhada, a gente tomou coalhada junto 4 anos seguidos. Ele não gostava muito quando vinha alguma coisa para ele na rádio com o nome dele errado. Aí ele falava que não iria. Por quê, Mário? Mário Helênico não existe. Então, Mário Heleno também não existe. Falei, mas Mário, o cara teve boa vontade. Não. Vai me desculpar, me conhece há muitos anos, se não sabe meu nome até hoje. Nós tínhamos até um representante de Juiz de Fora que foi para o Rio, Wellington Bagno, trabalhava na Sport Press. E o Wellington Bagno, na Sport Press, ela tinha um convênio com a Caixa Econômica, era quem escolhia os jogos da loteria esportiva. Então, sempre que escolhiam jogos da loteria esportiva, Tupi ou Sport ou Tupinambás, o Wellington Bagno ligava para o Mário Helênio, ó, escolhemos esse jogo aqui por causa de você aqui, ó, Juiz de Fora tá aí no teste da loteria esportiva. O Mário era o primeiro a noticiar também os jogos que eram inseridos nos concursos da loteria esportiva. Jogo duro ele não gostava de assistir. Uma vez nós estávamos disputando um campeonato feminino em Belo Horizonte, no DI, foi contra a Caldense, e o jogo estava pegando fogo, pau a pau, e de repente ele viu que a água acabou e falou, vou buscar água, e não voltava. Aí eu pedi para uma reserva ir buscar água, a reserva ia e não voltava. Aí o jogo acabou, estava todo mundo na capela rezando e nós ficamos sem a água. Contam que certa vez ele estava no jornal de madrugada, entendeu? E que recebeu uma ligação, sabe? Recebeu um telefonema. Aí quando ele atendeu o telefonema, aí falaram assim, quem é? Ele perguntou, quem é? Aí o cara falou assim, é o capeta! Disse que ele ficou apavorado, o Mário tinha medo dessas coisas. E era o Luiz Carlos Capeta, aqui de Juiz de Fora, que depois foi para o Rio de Janeiro. Outra coisa também que fazia com que o Mário não ficasse dormindo de madrugada eram as consultas, né? Ele era uma consulta ambulante de todo mundo. A gente fazia uma aposta num botequim ou num bar. Quem é que fez o gol contra o time tal em tal dia? Aí resultado, ninguém sabe. Liga para o Mário Helênio. E assim a resposta era imediata. Ele é nosso Google daquele tempo. Tem uma coisa que eu não me esqueço uma vez, ele fazendo dando notícias sobre crianças de natação, não sei, de esporte, não sei de onde, foram viajar. Então ele, dando a notícia, natação, um ganhou medalha tal, e podemos também aproveitar o ensejo para falar com os pais dessas crianças, que eles estão muito bem, viu? Eles estão muito bem. Tivemos informações dos coordenadores que, graças a Deus, estão passando muito bem, está tudo correndo muito tranquilo. Os pais podem ficar tranquilos aqui dentro. Havia antigamente um campeonato de lance livre. Mas não tinha ninguém bloqueando. Eu era reserva do segundo quadro. Né? Mas sempre tive boa pontaria na cesta. E havia o campeonato de lance livre, que eram 5, né, atirando no intervalo do primeiro e segundo tempo, parava o jogo, no intervalo nós então entrávamos para lance livre. Você fez 100? Não, foi 20 e 20. E houve, realmente 20 e 20. E houve um campeonato brasileiro de correspondência, porque nós fazíamos aqui, Belo Horizonte fazia, São Paulo fazia, Rio fazia, Rio Grande do Sul fazia, todo o estado. O campeonato de lance livre por correspondência. E o Mário Helênio participou do campeonato de lance livre por correspondência e fomos vice-campeões brasileiros pelo Olímpico. E tinha o lápis na orelha, nunca abdicava de madrugada, nunca abdicava do cachecol e às vezes dentro da redação usava o boné. E eu gostava muito do boné dele, a ponto de pedir o boné dele emprestado. E eu pedi tanto o boné dele emprestado que ele me deu um boné que está na minha casa até hoje. Me deu um boné, porque ele não andava no sereno por causa da garganta. Ele tinha um cuidado danado para não ficar rouco. Ele trabalhou numa peça, porque na academia foi um dos primeiros colégios, lá tínhamos um teatro que existe até hoje, e tinha peças que só trabalhavam homens. Então as peças tinham que ser selecionadas, porque não tinha mulher naquela época na academia. Então ele trabalhou numa peça, O Caçador de Esmeralda. Ele e o Pedro Edson foram os responsáveis de eu ser treinador de voleibol. E o Mário Helênio já tinha uma relação com a família do Giovanni por causa da Gisele, que já jogava voleibol, jogou no Bom Pastor e depois foi jogar no esporte. Então eles já tinham essa relação. E o Mário Helênio sempre incentivava para que o Giovanni saísse do judô e fosse para o voleibol. Se a gente perdesse um jogo era muito complicado. Por exemplo, às vezes quando a gente viajava, e se a gente demorava muito a ligar para ele,
E se você não ligar, você tinha problemas seríssimos na sua volta. E se 2 horas da manhã, quem atendia era ele, 3 horas da manhã, quem atendia ele. E quando você demorava um pouco a ligar, ele já falava, perdeu o jogo, já sei, perdeu. São 40 anos de atividade diária em rádio. Além disso, como dirigente de clube durante muito tempo, o Olímpico, diretor de futebol do Tupinambás, e nesses anos todos, nesses 50 e tantos anos, dirigindo várias entidades, vários órgãos do esporte de Juiz de Fora e emprestando a minha colaboração efetiva, porque eu sou um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela notícia, um apaixonado pela informação. Com o Marilênio era só alegria. Foi um grande exemplo para mim e para todos, né? De honestidade, de bondade e de compreensão. Contudo, uma mansidão. Todo evento que tinha em Juiz de Fora, carnaval, que fosse, ele passava na avenida, ou passava no esporte, sempre correndo com aquela pranchetinha na mão e correndo, muito agitado, de manso em termos de postura, ele não tinha, em postura assim, no trabalho não, ele era extremamente agitado, sempre correndo. Carnaval, era uma doideira, adorava. Era na avenida lá para baixo, né? Adorava carnaval. Há alguns anos atrás era comum a realização de batalhas de confete. Inclusive essas batalhas o Marilênio sempre participava, ele ia, fazia as transmissões, né, das batalhas, então era realmente, ele tinha ele estava em todos os cometimentos, em todos os eventos que tinha na cidade, a figura do Marilênio era indispensável, ele estava sempre presente. Primeiramente, um grande amigo. Segundo, um grande jornalista, um profissional respeitado, dedicadíssimo ao que fazia, uma figura humana sensacional. A pessoa mais importante para o esporte de Juiz de Fora e até da região, não haverá outro. Apresentaria ele como o embaixador, o presidente do esporte, o rei para Juiz de Fora. Alegre, acho assim, feliz com a vida. Ele era um jornalista muito legal, muito sincero, franco, simples. Ele era completo, entendeu? Para tudo. Na rádio, os colegas, funcionários, tudo. Não tinha diferença para ele não, era gente boníssima. Eu acho que o Mário, falando hoje, eu acho que era, por incrível que pareça, um profissional com 50 anos ou mais de atividade de jornalismo diário, que era um profissional de vanguarda, por incrível que pareça. A gente lembra dele com muita emoção, porque ele marcou presença. As figuras que marcam presença, o tempo e a distância não conseguem apagar, tirar da memória da gente a imagem dele. Eu acho que eu apresentaria o Mário como uma referência, como um símbolo, como um amigo, como um mestre. A forma com que ele tratava as pessoas, com que ele era um gentleman. O Marilênio foi eu acho que ele não foi um atleta, mas foi mais do que qualquer atleta. Tamanha a vibração dele, o empenho, a dedicação. Um coração de ouro e um apaixonado pelo esporte. E deixou como um dos principais legados a dedicação. O Mário vivia a notícia, ele vivia Juiz de Fora. Ele se envolvia com as emoções das pessoas, se envolvia com o sentimento de pertencimento de Juiz de Fora. Ele era assim, e a gente poderia hoje compor na figura dele como se fosse aquele avô que todo mundo gostaria de ter. Entendeu? Uma pessoa amiga, uma pessoa fraterna, que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, gostava de sentar com a gente para contar casos. Ele nunca atacou ninguém, sempre defendeu o jogador. Eu nunca tive assim ninguém que jogava na minha época de Tupi, Tupinambás, Esporte, que eram os 3 famosos daqui. Eu nunca vi ninguém falar mal do Marilênio. Então a gente sempre fala, o camarada enquanto está vivo você fala, quanto morre você quer enaltecer. Mas não é isso não.
Foi isso que eu tive com ele, convivi com ele na seleção mineira. Ele foi o chefe da nossa delegação, que nós fizemos aquele campeonato brasileiro, que o Juiz de Fora representou Minas Gerais. Eu acredito que se o Mário Heleno tivesse não feito jornalista, ele tivesse estudado para padre, eu acho que hoje nós teríamos um Papa Mário Heleno. O Mário era, acima de tudo, principalmente, um idealista. Ele tinha como ideal o esporte, qualquer tipo de esporte. Mário Heleno, para mim, foi um embaixador do esporte de Juiz de Fora. Todo lugar que você ia, na nossa região, alguém falava em Mário Heleno. E muito talvez tivesse alguns defeitos, né? Um deles era ser flamenguista, né? Ninguém é perfeito, mas tudo bem. Mas nós que conhecemos dessa geração, do Mário Heleno, do Dirceu Costa Ferreira, né? Colegas já falecidos dessa escola, do Márcio Guerra, do Paulo César Magela, do Ivan Costa, dos colegas depois mais novos, o Mário Heleno para nós foi a grande referência, né? Foi o grande ensinamento. Como amigo ele sempre foi fantástico, como dirigente muito bravo, mas também uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre incentivava muito a gente. E aí era fácil conviver, ao mesmo tempo, né, quando a gente perdia, era um pouco complicado. O Mário Heleno deixou um legado muito importante que precisa, como você está fazendo agora, ser colocado para o conhecimento dessas pessoas mais novas que não tiveram a chance de conhecer. Foi, em primeiro lugar, o amor pelo esporte. Ele acreditava que o esporte ele era, junto com a educação, uma forma de fazer com que a juventude tivesse saúde, tivesse disposição. Chegamos lá no Morumbi, a segunda pessoa que eu vejo, jeito alto, de terno, gravata, posudo, todo perfumado. Eu estava precisando falar com o senhor fulano de tal, sou eu, porque eu sou de Juiz de Fora, eu trabalho na rádio Mário Heleno. A memória veio, então credibilidade, sabe, respeito. Lugar que você ia e falasse o nome do Mário Heleno no esporte, as pessoas abriam as portas. Ele ensinou a uma geração de radialista e jornalista como fazer esporte em Juiz de Fora. Para mim fica muito difícil falar, porque foi uma das mortes que eu vivenciei outras mortes na minha vida até hoje, mas foi uma das que eu mais senti, mais sofri, que eu acho que foi a grande perda para Juiz de Fora. Não vou dizer para você que foi a maior perda, mas para mim foi a maior perda para Juiz de Fora, foi a morte do Mário Heleno. Que procurem conhecer a vida dele, que procurem ler, estudar, descobrir um pouco mais quem foi o Mário Heleno, que eles vão ter condição de ter ali um exemplo a ser seguido. Acho que o melhor conselho que eu poderia dar hoje a um jovem que quer seguir o jornalismo esportivo é conhecer a história dele. Conhecendo a história dele, vai entender por que nós somos tão teimosos em ainda brigar pelo esporte da cidade. Em 1986, nós vamos em frente, quando eu completei 50 anos de imprensa, de atividade na imprensa, uma pergunta que me era feita constantemente: Mário, valeu a pena? E eu sempre respondi que sim, que se eu tivesse um dia que começar de novo, eu queria começar que eu estou. Quer dizer, escrevendo em jornal, falando em rádio, mexendo no esporte, quer dizer, trabalhando e colaborando para que clubes e entidades sempre possam fazer o melhor possível para Juiz de Fora. Maneira que é uma constante na minha vida dizer que se pudesse começar de novo, eu realmente começaria da mesma forma que estou.